A paz do nosso Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida, um excelente dia para você que está me ouvindo. Eu venho pedir perdão para aqueles que seguem no meu canal. Há muitos dias que eu não ando a postar os vídeos, é porque os horários não estão sendo compatíveis, está muito corrido para mim. E infelizmente, uns dias atrás eu não conseguia postar vídeos no YouTube, não aceitava. Eu carregava o vídeo não ia, então tem gravações que estão paradas, que não foram, e isso tudo acumulou e os dias foram passando e as mensagens não foram postadas. Mas eu acredito que se hoje você está me ouvindo é porque eu consegui postar esse vídeo e você está me ouvindo. Deus te abençoe, tá bem? Grandemente. Deus, ele é bom em todo o tempo, nós sabemos disso. Ele trabalha conforme a sua vontade, ele tem os seus meios, ele tem os seus caminhos, e nós sabemos que os caminhos de Deus, eles são incompreensíveis, mas são caminhos que têm resultados. Porque aquilo que Deus pede para que eu faça, ele está dizendo, eu garanto a você que eu estou aí e vai ter resultado. Nós vamos hoje ouvir uma mensagem que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração agora para ministrar para você, que se encontra no livro de Isaías, que fala sobre a doença de Zedequias, o rei Ezequias. O rei Ezequias, desculpa. O rei Ezequias, ele ficou doente. E a doença dele era uma doença para morrer, para a morte. E nós sabemos que quando se tem vida, ainda se tem esperança. Eu estou com vida, eu tenho saúde, eu tenho esperança. Porque tem pessoas que quando tem uma dívida acumulada, ou quando estão passando por um problema no relacionamento, na vida sentimental, acham que aquilo é o fim, aquilo acabou, não há mais esperança. Tem esperança. Quando se tem vida aí, tem esperança. O que não tem esperança, gente, é quando você morre. Aí já não, já acabou. Já passou aquela fase de vida, agora você vai estar diante de quem? Do teu Criador. Ou você, as suas atitudes vai te levar para estar eternamente com Ele, ou não. Ou no inferno. Eu sempre sou direta nesse assunto, porque tem muita gente que não gosta de tocar nesse assunto. Ah, mas será que existe isso mesmo? Existe isso mesmo? Existe. Existe o céu é real. As coisas celestes são reais. Os anjos, eles existem. Eles nos guardam, eles nos livra, ele nos abençoa. Os arcanjos, os serafins, os querubins, as coisas celestiais dos céus, elas existem. Assim como o inferno, seus demônios, e tudo que é ruim e mal também está na existência diante de nós. Então eu quero dizer algo de Deus para você. Enquanto tem vida, tem esperança. Porque tem gente que fala assim, minha vida não vai mais, acabou, porque eu perdi esse casamento, eu perdi esse filho, eu perdi esse trabalho, eu perdi aquilo. Não. Você ainda tem Deus. E se você tem Deus, você tem vida, você tem tudo. Se você tem Deus, você tem tudo. Eu posso perder muitas coisas aqui nessa vida. Mas se eu não perco a presença de Deus, então quer dizer, eu não perdi nada. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo que é Ele. Então, quando se tem vida, se tem Ele, tem esperança. Pode estar tudo ruim. Pode. Tudo ruim à sua volta. Mas Deus está aí contigo, ou seja, Jesus está no seu barco, não vai afundar. Não vai naufragar, porque Ele está aí. O rei Ezequias, ele tem uma doença, que foi até o próprio profeta Isaías, que vai de encontro a ele, da parte do Senhor, anunciar que ele estava tendo uma doença, e que essa doença não seria para a vida, seria para morte, físico, corpo. E nós sabemos que Deus tem um comando de tudo. Uma doença, a cura da doença, Ele tem. Então, se muitas vezes você ouve testemunhos de pessoas que falam, eu tinha isso, o médico, ele me desenganou,
falou que eu não teria mais vida e de repente a pessoa é curada. Como é isso explicável? Deus. Porque quando ele tem um propósito na sua vida, ele vai te dar vida. Eu lembro da pregadora, a pregadora missionária Joyce Meyer, que ela fala assim que quando ela descobriu o câncer de mama, ela olhava para um lado, olhava para o outro, ela não estava acreditando naquilo. Isso não é real, mas era real, estava dentro dela, estava nela. Aí um dia ela estava tão desanimada que ela saiu da casa dela e ela sentou na entrada, na porta principal da entrada da casa dela, havia alguns degraus e ela se assentou lá. E ela falou com Deus: Senhor, se é da tua vontade que o Senhor permita essa doença e que essa doença seja para minha morte, assim seja. Que eu esteja em paz, porque eu sei que se eu morrer eu vou estar com o Senhor. Aí ela sentiu o Espírito Santo falar com ela, porque o Espírito Santo fala no nosso espírito. Porque tem coisas que a gente vai fazer e o Espírito Santo vai falar para você: não faças isso agora. Tem lugares que você vai e o Espírito Santo fala: não vai agora, não é o momento. Tem pensamentos que você pensa com o Espírito Santo: não pense isso, porque o fim não será assim. E ela estava pensando que o fim dela seria um fim de morte, porque a doença era uma doença que era maligna. Só que o Espírito Santo veio falar com ela: não, Joyce, não é o tempo, não é a hora. Essa doença não será para a morte, mas será para a minha glória. Eu vou te curar. Ela passou pelo processo todo de químio. Ela passou por um processo difícil, mas hoje ela já está com seus 80 anos de idade. Aí eu pergunto para você, alguma coisa que Deus, quando fala para você, Ele não cumpre? Porque Deus tinha um propósito de levar a palavra dele através dela. E ela era um canal para Deus. Então esse canal não poderia ser fechado, era muito cedo ainda para se fechar. Então Deus precisava manter ele aberto, e para manter esse canal aberto, ela precisava de saúde. Você é um canal de Deus, Deus precisa de você, Deus fala com você, Deus fala através de você. Você não precisa ser um pregador, você não precisa ter uma boa argumentação, não. Você só precisa entender o caminho, a hora, o momento que Deus quer te colocar. Deus fala através de nós, através das nossas atitudes, atos, palavras. Deus fala através de nós, através dos nossos frutos com Ele. Então você é um canal de Deus nessa terra. E Deus não quer fechar esse canal, porque você ainda tem muito para oferecer. O rei Ezequias estava recebendo uma notícia que ele não queria receber. Ele estava ouvindo aquilo que ele não queria ouvir. Olha, Deus manda te falar. Para você pôr em ordem a sua casa. Para você arrumar aquilo que você precisa arrumar. É a mesma coisa, você tem bens materiais e você tem pessoas, tem herdeiros que você precisa e que você sabe que eles vão herdar. Mas aí está o quê da questão? Tem pessoas que você vai aceitar, não, esses merecem herdar isso, outros não. Aí você vai lá e faz um testamento, escolhendo a forma de quando acontecer da sua morte existir, né, bem dizer assim, quem vai herdar e quem vai deixar de herdar, a quantidade para um, a quantidade para outro. E assim é o que o profeta Isaías estava falando com o rei Ezequias. Você vai arrumar aquilo que precisa ser arrumado, você vai colocar a sua casa em ordem, você vai acertar aquilo que precisa ser acertado, você vai falar com quem precisa falar, porque você não vai viver muito tempo. Porque o Senhor diz que você vai morrer, você não vai viver, essa doença vai ser para sua morte. Aí imagina, uma pessoa chega até você e fala assim: olha, arruma o que você tem que arrumar, porque você vai morrer. Para quem eu vou recorrer? Deus. Deus. Você já viu que muitas coisas na nossa vida a gente já falou com um parente, já falou com um amigo, já falou com uma pessoa bem próxima, já falou com um conhecido, mas tem coisas na nossa vida que não tem como você recorrer a ninguém. Já aconteceu isso com você? Até o ateu passa a crer nesses momentos mais difíceis e cruciais da vida. Como?
É aquele momento que você sabe, somente Deus, e eu falo para você, somente Ele. Aí eu recebo essa notícia, vou pôr em ordem a minha casa. Então, mas eu pensava que eu ia viver. Não, não vai viver, você vai morrer. Aí o que eu vou fazer? Ele vira o rosto para a parede. A parede significa que não tem mais nada na sua frente. Não tem uma saída, não tem uma oportunidade, não tem uma porta aberta, não tem uma visão privilegiada, não tem nada. Você só tem uma parede aí na sua frente. Ou seja, se Deus não vier e tirar essa parede daqui, aqui eu morro e não vejo mais nada. A simbologia dessa parede, quando ele vira o rosto para a parede, ele estava dizendo para ele mesmo: não tem saída se Deus não entrar com a intervenção dele. O nosso Deus, ele vem com a intervenção dele, gente. Sabe? Coisas assim que impossíveis. Eu estou vendo a política do Brasil, né? Estou vendo essa situação com Elon Musk e com esse juiz Alexandre Moraes. E eu estou vendo assim repercutir assim pela Europa, né? Pelo mundo, porque agora a repercussão é pelo mundo. E você vê que o homem está fazendo, mas a mão de Deus está no negócio. Lembra de Esther? Você não estava vendo Deus, mas você sabia que era um movimentar da mão de Deus levando Esther para o trono. As pessoas pensam assim, mas está acontecendo por acaso? Não, é porque ele se levantou, porque ele é poderoso, porque ele falou, porque ele fez. Não. Preste atenção que eu vou dizer para você. Deus muda o coração do homem. O homem fala assim, eu não vou fazer. E Deus fala assim, vai fazer, ele faz. Se o homem falar assim, eu não vou mexer nisso. Se Deus mandar, ele mexe. Lembra lá do caso da rainha Esther? Lembra daquele homem que trabalhava para o rei Assuero? E ele não gostava do primo da Esther. Lembra desse caso? Aí o que acontece? Amã planeja enforcar Mardoqueu. Mardoqueu não se encurvava. Amã não admitia, porque Amã, o ego era excessivo. Ele vai lá e faz a forca para matar Mardoqueu. E vocês sabem a história da rainha Esther, do reinado de Assuero, que quem morreu na forca foi Amã. E eu estava ouvindo as notícias e o Espírito Santo de Deus estava ministrando no meu coração. E ele estava falando assim comigo: filha, quem armou a forca para matar o inocente vai ser esse que vai cair nela. E eu vi, e você também está vendo, você que tem os olhos, né, aguçados, vamos dizer assim, abertos ao mundo espiritual, você entende que há uma luta espiritual do bem e do mal. Há uma luta espiritual para que o bem retroceda e que o mal continue no poder. Aí o Espírito Santo de Deus estava falando comigo, e essa mensagem eu tenho que pregar porque o Espírito Santo vai falar com você. E o Espírito Santo de Deus estava falando comigo: olha, filha, aquele que armou a forca para os meus inocentes, nela mesmo eles vão cair. E eu vejo o manifestar de Deus. Por quê? Porque Deus tem pressa. Deus tem muita pressa. Deus sabe que o povo dele está muito disperso. Nós estamos dispersos espiritualmente. Muita gente aqui está dispersa espiritualmente, não está entendendo que o fim está próximo, a volta de Jesus está próxima, os sinais estão aí. Nós estamos vendo o ataque contra Israel. Você sabe que isso está na Bíblia. Você sabe que vai acontecer coisas ainda terríveis pela frente nesses anos vindouros. Então Deus, ele tem pressa em despertar a igreja dele e despertar o povo dele a buscar, porque quando eu busco, eu encontro.
Eu encontro. Quando eu bato, a porta se abre. Então, se eu busco mais a presença de Deus, mais da presença dele eu vou encontrar, eu vou achar. Aquele que me busca de madrugada, ele vai me encontrar. Aquele que vai até mim, ele vai me encontrar. O rei Ezequias, ele se direcionou a uma parede, ou seja, ele se direcionou ao nada. Porque alguém te coloca dentro de um quarto fechado e vai lá e cimenta a porta ou cimenta as janelas e você fica lá fechado, não tem saída. É a mesma coisa de eu receber uma notícia e você se sentir como se uma mão te colocasse dentro desse espaço e fechasse, vedasse as portas e as janelas e você, como eu vou sair daqui? Arrombando? E se você não tiver força para arrombar? Vai ficar lá dentro, não vai? Assim estava o rei Ezequias. Ele estava fechado, ele estava virado para uma parede. Ele entendeu que aquilo ali, aquele momento que ele estava vivendo, somente a mão de Deus podia tirá-lo e livrá-lo daquela situação. Somente a mão de Deus é que pode te livrar, é que pode te tirar dessa situação. Não adianta você contar com o juiz, não adianta você contar com um advogado. Ah, mas ele é meu amigo, se formou comigo, ele vai me ajudar. Se Deus não intervir nessa situação, você não vai chegar lá. Coloca isso na sua cabeça. Se não for a mão de Deus a te ajudar, você não sai do lugar onde você está. Se não for Deus a levantar a forte e poderosa mão dele e estender sobre a sua vida, você não sai do buraco onde você está. Deus, ele tem pressa, sim. A mão dele está estendida sobre o povo dele. Os ouvidos do Senhor não estão agravados. Os ouvidos do Senhor estão ouvindo o meu clamor e o seu clamor. Eu vou falar com Deus. Eu vou falar com Deus. Eu sei que ele está me ouvindo. Eu quero dizer para você, eu faço uma pergunta, eu faço agora uma indagação para você. Qual é a parede que você tem à sua frente? O rei Ezequias tinha uma parede da enfermidade. Resumindo, da morte. Qual é a parede que está na sua frente? Qual é o empecilho que está no seu caminho? Qual é o medo que você está sentindo? Qual é a angústia que está batendo na sua alma? Qual é a palavra que está vindo na sua mente? Qual é o medo que está fazendo você desistir dos seus sonhos, dos sonhos de Deus na sua vida? Porque quando eu tenho medo, o medo me impede de conquistar algo. Eu estava vendo uma pessoa que estava tirando a carta de condução, a carteira de condução, como você bem entender, e eu observando que o medo impede a pessoa de ter aquilo, porque a pessoa já começa a entrar no carro com medo, ela começa a ficar ansiosa, ela começa a tremer, ela sabe tudo, ela sabe ligar um carro, ela sabe sair com o carro, ela sabe passar marcha no carro, ela sabe fazer um bom estacionamento, né? Estacionar bem o carro, ela sabe, mas o medo a detém. Porque ela começa a ficar nervosa, ela começa a errar, o medo faz com que você não pense, que o seu raciocínio seja um raciocínio lento. O medo faz com que você comece a ter pensamentos que não vai conseguir, que você não é capaz para isso, porque o medo, ele tem poder para isso. Aí eu estava vendo esse vídeo e observei que quando eu deixo o medo de lado e tomo a iniciativa que eu posso todas as coisas começam a fluir. Já parou para pensar? Às vezes você está com medo, mas você aí para. Não, medo, não passe daqui, medo. Aí você fala assim, Senhor, eu posso todas as coisas no Senhor, porque o Senhor é que me fortalece, então eu vou conseguir. E eu olho para a parede da minha vida, eu olho para a dificuldade da minha vida, eu olho para a situação que eu estou vivendo, eu vou falar com Deus, eu sei que eu posso todas as coisas, porque é o Senhor que me fortalece. Eu não posso todas as coisas porque eu sou forte, sou inteligente, ou sou preciso. Não, eu posso todas as coisas porque é o Senhor que está me fortalecendo. Ele vai falar com Deus, ele vai falar com o Senhor, ele vai lembrar ao Senhor. Ele está dizendo, eu andei diante do Senhor, eu fiz tudo com fidelidade, com inteireza do meu coração. Tudo que era reto aos teus olhos, eu, Senhor, fiz. A única coisa que me falta aqui nesse momento é chorar, e chorou muitíssimo.
Talvez as suas palavras sejam como o rei Ezequias. Esse momento crucial que você está vivendo, tem pessoas aqui que estão me ouvindo e que estão falando: Senhor, eu já não sei mais como orar. Eu já não sei mais como pedir, porque as coisas não estão fluindo, as coisas não estão acontecendo. Eu estou sendo como o rei Ezequias, eu olho para esta parede e a única coisa que eu estou vendo é esta parede, ou seja, não consigo ver mais nada. Mas quando eu deposito a minha confiança no Senhor, quando eu choro aos pés do Senhor, quando eu derramo as minhas lágrimas verdadeiramente, sem hipocrisia, e confesso Ele como o meu único Senhor, como o Senhor da minha vida, e reconheço Ele em todos os meus caminhos, eu estou declarando: Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Ezequias declarou: Senhor, eu fiz o que era justo, eu fiz o que era correto. Enquanto o Senhor me deu vida nessa terra, eu agi com inteireza de coração. Aí o profeta Isaías estava saindo. Ele estava saindo. Aí o Senhor vai lá e fala com o profeta Isaías: Isaías, volta. O que, Senhor? Volta. Para quê, Senhor? Vai dizer ao rei Ezequias que eu ouvi a oração dele. Eu vi as lágrimas dele. E vou acrescentar mais 15 anos de vida. Vou livrar ele das mãos do rei da Assíria. Eu não só vou acrescentar, eu vou livrá-lo das mãos do rei da Assíria. Eu vou livrar eles dessa cidade. Eu defenderei essa cidade. Este vai ser o sinal que eu estou no negócio. Vou retroceder. 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Vou retroceder. O certo é sempre, né? O relógio sempre ponteiro adiante. Não, mas eu vou retroceder. Deus está dizendo: eu vou fazer o que é impossível. Deus está falando com você: eu vou fazer o que é impossível. Eu vou retroceder. Não, mas o relógio tem que ir adiante. O sentido é seguir sempre em frente. Não, mas eu estou falando com você, vai retroceder, porque é o sinal que eu tenho entre mim e você. Porque sabe que a gente pensa assim que a gente está falando e Deus não está ouvindo. Ele está ouvindo, viu? Ele está ouvindo, ele sonda os seus pensamentos, conhece muito bem o teu coração, sabe das intenções daí que tem dentro de você. Eu estou te ouvindo. Aí é interessante que o profeta Isaías, ele volta e ele fala com o rei Ezequias. Imagina a sensação de alívio que aquele homem sentiu no momento que o profeta Isaías chegou e deve ter falado assim: olha, eu estava saindo, mas Deus mandou eu voltar, porque ele está dizendo que ele ouviu a sua oração e ele viu as suas lágrimas e ele está acrescentando a você mais 15 anos. Imagina a reação, o semblante do rei Ezequias, de tristeza a alegria, de falta de esperança a esperança. O Espírito Santo de Deus manda te falar uma coisa. Ele vai mudar. Escuta o que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Ele vai mudar esse semblante decaído que você tem. Ele vai entrar. Ele está dizendo para você: eu vou entrar nessa situação e vou retroceder no relógio. Porque você disse a Deus: Senhor, o tempo está passando. O relógio está contando. E eu estou pensando, você está dizendo assim: eu penso comigo, Deus, que eu não vou conseguir realizar isso. Deus está falando para você: eu retrocedo o relógio. Eu estou retrocedendo os ponteiros. Mas uma coisa eu estou dizendo para você: que aquilo que era morte vai passar a ser vida. Aquilo que não existia, Deus está falando aqui para você, vai passar a existir. Não existia, vai passar a existir. Sabe quando você tem um filho? Não existe, mas ele passa a existir. Ele começa a crescer dentro do ventre, ele nasce, ele passa a existir. Existia antes, não. Não existia, mas passou a existir. Criação de Deus. Deus está falando para você, tem coisas na sua vida que não existem, mas vão passar a existir a partir de hoje. Não estão acontecendo, mas vão acontecer, porque a minha palavra é o que basta. Ele recebe essa notícia do profeta Isaías e ele faz um cântico, porque quando nós estamos felizes, temos a facilidade de cantar ao Senhor, já viu isso? Mas quando o nosso coração está amargo, angustiado, apertado,
Nós não temos nem palavras para falar. É ou não é? Porque nós pensamos só no problema, nós só pensamos como é que eu vou resolver, como é que eu vou fazer, onde devo ir. Aí o rei Ezequias, ele faz um cântico ao Senhor. Em pleno vigor dos meus dias, hei de entrar nas portas do além. Ele está falando da doença dele. Roubado estou do resto dos meus anos. Eu estou vivo, sou jovem, mas eu estou vendo que eu vou entrar nas portas do além. Roubou os meus anos. Tem gente que falou assim, a vida está roubando os meus anos. Não. Sabe por quê? Porque o dia que você entregou a sua vida ao Senhor e disse para o Senhor, toma o controle, ninguém está roubando os teus anos. Satanás não tem poder de roubar os teus anos. Os teus anos, eles são controlados pela mão de Deus. O tempo do Senhor é controlado na sua vida. Já não verei o Senhor, disse ele. Na terra dos viventes eu já não verei o Senhor. Eu jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. Acabou. Para mim está acabado. Acabou, ponto final. Foi tudo arrancado de mim. Foi removido para longe de mim. Foi tudo arrancado do dia para a noite. Já viu? Do dia para a noite. Deram cabo de mim. É o próprio rei Ezequias que está confessando no cântico dele. De um dia para a noite, do dia para a noite, do dia para a noite, tudo acontece. Tanto ruim como as coisas boas. E Deus está falando, talvez hoje está tudo ruim, mas o Espírito Santo de Deus está falando assim, mas do dia para a noite, tudo muda. O choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. A lua pode estar no céu durante a noite, mas no outro dia ela tem que respeitar e o sol tem que nascer. Tudo de um dia para o outro muda. Então você não vai desistir de crer no Senhor. Só que o rei Ezequias, no seu cântico, ele está anunciando, eu espero com paciência. O que você está fazendo? Está esperando com paciência? Tem uns que está falando, eu já nem aguento mais esperar, mas você vai ter que esperar com paciência, porque você está de frente a uma parede, você olha para um lado e não vê direção, você olha para o outro e não encontra solução. Então você está de frente a essa parede, mas entenda uma coisa, esta parede não impede o mover de Deus na sua vida. Eu espero com paciência até a madrugada. Mas aí está. Eu sinto que um leão entrou e ele quebrou todos os meus ossos. Do dia para a noite, deram cabo de mim. Eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que estava tudo bem, mas do dia para a noite, do dia para a noite, você viu a sua vida mudar. Está de cabeça para baixo. Uma roda gigante estava lá em cima, mas agora você está embaixo. E às vezes, pelo ponto de vista, parece ser uma coisa até assim estúpida, né? Ah, mas a minha roda gigante está embaixo. Mas embaixo também é bom, porque você tem mais segurança embaixo do que em cima. Preste atenção que o Espírito Santo de Deus está falando. Todos os ciclos da vida, eles estão te ensinando. Todos os ciclos da sua vida está te ensinando. Você só não aprende se você não quiser aprender. Deram cabo de mim. Ele fala assim, como andorinha ou grow, assim eu chiuriava, né, o termo, chiuriava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Talvez você está cansado de ajoelhar e falar com Deus. Talvez você é daquela pessoa que está cansado de pedir. Talvez você é daquela pessoa que já orou, já insistiu e nada está acontecendo. Ele está falando, presta atenção que Deus está falando com você. O próprio rei Ezequias está dizendo, eu como uma andorinha, ou como um animal que voa, ou como um animal que depende do seu Criador, eu gemia. Os meus olhos estavam cansados de olhar para cima, de pedir. Ele está dizendo, eu estava cansado de pedir socorro. Eu estava cansado. Ele dizia, Senhor, eu ando oprimido. Responde-me. Responde-me. Senhor, eu estou cansado. Responde-me. Senhor, eu estou aqui. Responde-me. Mas aí ele muda. Lá no versículo 15 ele fala assim, que direi?
Sabe quando você não tem palavras? Sabe quando você olha para a sua vida, para a sua situação, para aquilo que você está vivendo e você fala assim, mas o que eu direi? O que eu falarei? Porque tudo que eu faço parece que não está dando certo, tudo que eu peço parece que não acontece, tudo que eu clamo parece que os céus estão de bronze. Aí você pensa assim, o que eu direi diante do Senhor? Porque eu já não tenho palavras para falar com Deus. Aí ele muda. Ele muda o posicionamento, porque antes ele estava dizendo, era isso que eu estava vivendo, mas a partir do versículo 15 ele diz, não, como prometeu, assim me fez. Preste atenção que Deus está falando com você, Deus está falando com você, como prometeu. O que ele te prometeu? Qual foi a promessa de Deus? O que Deus falou com você nesses últimos tempos? Deus está falando, fica com a última palavra, não é o que você pensa. O que Deus falou? Qual foi a última mensagem que Deus falou com você? Qual foi a última promessa que Ele prometeu a você? Ele diz assim, como prometeu, assim me fez. Me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos. Depois desta amargura da minha alma, Senhor, por essas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura minha saúde e fazes viver. E fazes me viver. Agora a parte importantíssima que Deus está falando com você. Olha que o rei Ezequias diz ao Senhor, eis que foi para minha paz que te viu grande amargura. Sabe quando é que você se sente paz? Quando você passa pela aflição. Sabe quando você é agradecido? Quando você passa pela dificuldade. Sabe quando é que você entende a dificuldade do próximo? Porque você já passou por ela. É isso. Ele estava dizendo, foi para minha paz que eu tive que viver grande amargura. Tu, porém, amaste a minha alma e a livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Eu sou pecador, mas o Senhor teve misericórdia de mim. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem a cova. Me diz se um morto pode esperar na misericórdia do Senhor? Não, não. Ele estava dizendo, não, tudo que está na sepultura, tudo que está morto, não te louva, não espera no Senhor, não confia no Senhor, mas só os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu estou fazendo. Porque vai ficar notório para os meus filhos, Senhor, a tua fidelidade. Deus está falando com você, vai ficar notório para a tua família, para os teus conhecidos, a fidelidade de Deus na sua vida. Deus, Ele é fiel em todo o tempo e Ele está mandando uma mensagem da parte dEle para você. Não acabou, não acabou. Deus está dizendo para você, tem esperança porque você está vivo, eu estou te dando saúde, eu estou te dando reconhecimento, eu estou te dando sim glória do homem. Deus dá glória ao homem sim, mas não te esqueça que a glória é toda dEle. Ele não divide a glória dele com ninguém, mas essa glória que eu estou falando aqui é uma honra. Ele honra você, ele abençoa você aqui na terra, ele mostra para os teus inimigos que poderoso ele é na sua vida, e aquele que confia nele não será desamparado. Eu espero com paciência, e você vai esperar com paciência, porque o Senhor, ele está vindo te salvar. Ele está vindo te salvar. Ele está vindo te salvar. O Espírito Santo de Deus, ele manda falar para você. Eu estou vindo te salvar. Eu estou vindo te salvar. O Espírito Santo de Deus está falando aqui. E está dizendo para você não temer o inimigo. Tem pessoas aqui que estão passando por um processo de afronta. Tem uma mulher aqui que está vivendo um processo de afronta na família. E tem se levantado pessoas para te desafiar. E falar que você não vai conseguir adiante porque você está sozinha.
Uma pessoa da tua família disse assim: você nunca vai conseguir porque você está sozinha. E Deus está falando assim: você é minha, eu te escolhi, chamei-te pelo teu nome. E eu digo para você que eu que vou te sustentar nesta jornada. Você não está sozinha, diz o Senhor. A minha boa mão te levará, te conduzirá e te colocará no lugar aonde eu te prometi, porque eu sou fiel com as minhas promessas. Tem uma mulher aqui, diz o Senhor, Deus me mostra um livro rosa, e Deus está falando assim: você vai escrever o seu livro. E você disse assim: Senhor, nem sei por onde começar, mas Deus está falando assim: comece pelo início, como assim um dia eu falei no teu coração. Deus me mostra um livro com uma capa rosa e umas palavras como se fosse uma palavra para as mulheres, e Deus está falando assim: comece do início, como um dia eu ministrei no seu coração. Deus ainda manda falar para uma jovem que está me ouvindo aqui, que hoje acordou muito desanimada e disse para Deus: Deus, se o Senhor não falar comigo, eu vou desistir desses sonhos loucos que está dentro de mim, porque tudo que eu sonho, Deus, nada tem acontecido. O Espírito Santo de Deus manda te falar assim: assim diz o Senhor para você: eis que por estes dias abrirei a tua madre e colocarei dentro de você um fruto. Esse fruto será gerado, esse fruto vai crescer e desenvolver, e nascerá a promessa que um dia eu fiz. Assim diz o Senhor para você. Ainda o Espírito Santo de Deus manda confirmar nos corações que a mão dele está sobre vocês. Deus manda falar para um homem que está me ouvindo, que fez investimentos e está preocupado se vai ter retornos. Deus manda você entender que existe a lei da semeadura. Tudo que se planta vai nascer. Você plantou baseado na fé. Você plantou baseado nas minhas palavras. E Deus manda falar para você, homem, que será como Isaac: planta 1, colhe 100. Planta 1, colhe 100. Assim diz o Senhor para você. Deus ainda manda falar aqui para os corações que estão me ouvindo, que Ele está entrando agora em lares, em casas, em família, e Ele está entrando com a provisão dEle. Tem uma mulher aqui que está sentindo muitas dores fortíssimas nas pernas, na coluna, em todo o corpo. Ela se sente como se estivesse moída. Deus está te visitando e Deus está te curando. Assim diz o Senhor para você. Deus ainda está falando no meu espírito, o Espírito Santo de Deus comunica no meu espírito, está dizendo aqui que muitas vidas serão libertas através desta palavra que foi lançada hoje, porque essa palavra vem de Deus, e serão libertas de pensamentos. Tem uma mulher aqui que pensou assim: eu vou deixar tudo, vou deixar marido, vou deixar filhos, vou deixar tudo e vou fazer a minha vida, que eu estou cansada dessa família, cansada desse povo que não me dá valor, que não cuida de mim, só eu que tenho que dar o meu melhor. Deus está falando para você, mulher: seja como a mulher de Provérbios, seja uma mulher sábia. A mulher sábia edifica a casa, a tola derruba. O que significa isso? Não derruba aquilo que um dia você lutou para conquistar. Ainda não é o fim. Você vai receber a recompensa. Ainda você não recebeu, é verdade, mas Deus está falando: você será recompensada pelos anos de luta, de labor, de dificuldade que um dia você doou para aqueles que hoje não reconhecem o seu valor. Ariashi balashu kantulamashu kayehasie. Ariashi kalamasuriashi kanaha. Ainda o Espírito Santo de Deus está falando sobre a nação brasileira. Deus está falando assim: virá um vento dos 4 cantos, diz o Senhor, e vai mover de cantalamanaias. Deus está tirando os grandes do poder, diz o Senhor. Eu estou tirando, sou eu todo poderoso que estou tirando. Deus está mostrando pessoas pequenas, pessoas de estaturas. Por que o Espírito Santo está falando assim? Porque Deus está confirmando. Talvez seja uma minoria que vai me ouvir, nessa minoria que está me ouvindo, vai entender que Deus está no negócio, e Deus está falando: eu estou tirando do poder, e eu estou pegando e dando aos meus pequeninos. Deus está falando assim: eu estou livrando o meu povo da escravidão. Deus está falando: eu estou livrando o meu povo da ditadura. Deus está falando: eu estou livrando o meu povo.
de sofrer consequências que não merecem, porque tem gente que está colhendo o que não plantou e está colhendo muito mal, está sofrendo as consequências, e Deus está dizendo assim: não admitirei mais isso, porque eu estou entrando com a minha mão e eu estou movendo lugares, eu estou movendo poderes, eu estou colocando pessoas em lugares que pensavam que era e falava: ninguém me tira daqui. Deus está falando: vou tirar. Um atrás, é assim, um atrás, sabe? Um atrás do outro. Deus está falando, então está mostrando, é uma fileira. Sai um, sai outro, sai um, sai outro, sai um, sai outro, e vai, tá saindo, tá saindo. E Deus está falando assim: porque eu tenho pressa e de levantar a minha igreja no país que se chama Brasil. Esta é a mensagem de Deus para os vossos corações. E o Espírito Santo de Deus guarda essa palavra, porque o Espírito Santo de Deus visitou a cada um que aqui está me ouvindo. A cada um que aqui está me ouvindo. Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com todos aí da sua família, tá bem? Até a próxima mensagem. Esteja orando por mim, viu? Ore por mim, ore para que Deus me dê força, para que Deus possa, para que eu possa resolver os meus horários, e ter aqui esse horário mais fixo para trazer a mensagem da parte dele para você, para vocês. Ore pela minha família, ora pelos meus filhos, pelo meu casamento, pelo meu trabalho. Se você, quando você orar, não esqueça de mim nas suas orações, da minha família. Eu agradeço de imenso coração, porque nós sabemos a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra mesmo os domínios, os dominadores, as potestades do inferno que se levantam contra o povo de Deus aqui nesta terra. Esta é uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu sei que muita gente vai sair daqui edificado, muita gente vai sair daqui fortalecido. Tem pessoas aqui que pegar essa palavra assim, mas sabe quando você pega uma chave e aperta a chave porque você precisa da chave para abrir a porta? E Deus mostra gente que pegou a chave e segurou a chave e não vai largar enquanto a porta não se abrir. E faz você muito bem, sabe por quê? Porque o nosso Deus, ele não retrocede a palavra dele, porque até o próprio rei Ezequias, ele chega um momento que ele fala: como prometeu, assim ele me fez. Amém.